Bom, a digestão dos animais começa, obviamente, na boca. É na boca que o alimento vai ter que ser mastigado, misturado com a saliva e ser deglutido. A boca também vai ter uma função importantíssima, nesse caso os dentes, para reduzir o tamanho das partículas. Ele possui 28 dentes, não possui dentes caninos, perderam ao longo da evolução, ok? E tem aqui dois pares de incisivos principais aqui, esses dentões dos coelhos que a gente tanto observa, ok? Eles têm também dentes pré-molares e molares que vão auxiliar na mastigação, na redução do tamanho das partículas, ok? Bom, vamos chamar a atenção, e aqui nós temos dois detalhes muito importantes para a gente observar. O primeiro em relação à forma física. Por ele ter esse tipo de dentição que vocês estão observando, ok? Ele vai se alimentar melhor com uma dieta peletizada. Ele pode ter dificuldade de comer a dieta farelada, ele consegue comer, porém ele vai desperdiçar bastante. Ele vai deixar cair muito alimento farelado. Então, por isso a gente oferece uma dieta peletizada, alimento peletizado, granulado para esses animais, ok? Para redução do desperdício. Além de que nós não podemos esquecer que o alimento granulado, a qualidade nutricional desse alimento é melhor também, ok? Mas existem estratégias para oferecer alimento farelado para o animal. Inclusive nós vamos mostrar mais à frente o tipo de comedouro adaptado para isso aí. Bom, outra particularidade muito importante desses animais é que eles apresentam dentes de crescimento contínuo. Os molares e premolares, eles crescem, porém, num ritmo pequeno. O que cresce mais num ritmo maior é justamente os dentes incisivos. E como é que o coelho faz para controlar isso então? Olha, ele desgasta. A partir do ato da mastigação, ele bate um dente no outro e vai desgastando esses dentes, ok? O coelho também, que morde algum enriquecimento ambiental, que morde gaiola, que pega o pellet, que morde, ele vai desgastando. Só que o principal desgaste vai ocorrer quando o coelho faz movimentos laterais, ok? Quando ele faz esses movimentos, um dente bate no outro e ele vai desgastando, diferentemente de movimentos onde o animal faz para frente e para trás. Então, o desgaste desses coelhos é muito importante. Como que nós vamos garantir esse desgaste? Com rações de boa qualidade. Rações com uma fonte fibrosa de boa qualidade, ok? Que possa estimular o movimento de lateralidade da boca, onde os dentes vão batendo e vão desgastando, ok? Bom, normalmente não se tem tanto problema com esses animais, com esses dentes de crescimento. Nós recomendamos uma inspeção semanais dos animais justamente para observar esses dentes aí. Vamos chamar a atenção também que rações de qualidade ruim, ok? Principalmente rações que têm uma quantidade elevada de amido, fontes ruins de fibra, como farelo de trigo, que não estimulam esses movimentos de lateralidade, ok? Elas colaboram, ok? Para que haja crescimento excessivo desses dentes aí, ok? Bom, pessoal, eu vou indicar aqui um material que eu gosto muito, tá? De uma pessoa também que tem se dedicado muito à cunicultura, uma estudiosa da cunicultura, que transmite o conhecimento em cunicultura com muito detalhamento, tá? Com muita clareza. Eu vou indicar esse material aqui da professora Ana Klinger, vou deixar o link aqui aí abaixo. É uma palestra que ela ofereceu aí no 7º Senacitec, tá? Sobre a alimentação do coelho pet, onde ela fala bastante aí da importância, tá? Da gente entender bem como é a boca e a dentição desses animais, tá? E ela apresenta de uma maneira até mais detalhada que eu, então eu faço questão de deixar o link aqui para quem quiser ampliar os conhecimentos sobre esse tema. Bom, continuando então, pessoal, depois da boca, tem todo um sistema digestivo que a gente precisa considerar bem antes da gente falar da nutrição. Nós não podemos esquecer o seguinte: todo mundo que vai trabalhar com uma espécie, com a nutrição, alimentação de uma espécie, tem que entender um pouco do sistema digestivo dessa espécie,
ok? O cunicultor que está no dia a dia com o animal, que está oferecendo ração, que está vendo ali o que está acontecendo com o animal, se ele está produzindo fezes de um jeito, de outro, se está com a diarreia, se está comendo bem. Enfim, conhecimentos de fisiologia digestiva são essenciais a todos aqueles que estudam, que trabalham, que pesquisam aquela espécie em questão, ok? Então, nós precisamos pontuar alguns itens aqui. Bom, depois da boca, então, nós temos aqui o esôfago. O que é o esôfago, pessoal? É um tubo muscular. É muscular porque precisa fazer movimentos. E para fazer movimento, nós temos que ter músculo, ok? Para fazer força. Então, esse esôfago vai encaminhar o alimento para o estômago. Só que na cunicultura, em coelhos, nós temos uma particularidade. Os movimentos peristálticos do esôfago são muito fraquinhos. Tá? A gente quase que não tem movimento peristáltico, como acontece em outras espécies. E, além disso, o animal não consegue fazer o movimento reverso, ou seja, regurgitar. Então, por isso, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que o coelho vai comer, porque ele não consegue regurgitar, como o cavalo também não consegue. Tá? Então, muito cuidado nisso aí. Bom, a maior intensidade para que esse alimento desça para o estômago vai ser exercida pela pressão do alimento que o animal está comendo. Né? O coelho ele vai ir no comedouro dele várias e várias vezes ao dia. Vamos colocar aqui 60 vezes ao dia. Ok? Então, cada vez que ele vai comer um bocadinho, ele vai acumulando isso no esôfago e isso vai sendo meio que empurrado para baixo. Lembre-se que movimento peristáltico do esôfago é muito pouco nessa espécie cunícola. Bom, depois então o alimento chega aqui ao estômago. Esse estômago então vai receber uma adição de ácido clorídrico, ok? Além de que o início do processo de digestão da proteína começa aí com uma enzima, um conjunto de enzimas chamado pepsina, ok? Esse estômago também, obviamente, como tem um pH muito baixo, se constitui de uma frente de defesa frente aí a algum micro-organismo que o animal estiver ingerindo. Bom, depois disso, esse quimo, que é essa mistura alimentar que está descendo, que está sendo digerida, vai passar aqui para o intestino delgado, que é dividido em 3 partes, duodeno, jejuno e íleo. No segundo, que é o jejuno, vai acontecer a maior parte da absorção. Nós não comentamos anteriormente que na fisiologia digestiva o objetivo era quebrar o nutriente a um nível muito pequeno? Bom, essa molécula formada vai ser absorvida principalmente aqui. Isso aqui então vai ser bastante comprido, ok? Justamente para aumentar o tempo de digestão e absorção para que o animal tenha eficiência nesse processo. É aqui também que vai cair no início aqui do intestino delgado, que vai cair algumas secreções produzidas pelo pâncreas, como o suco pancreático, que contém as enzimas digestivas, bem como a bile, né, que vai auxiliar aí na digestão da gordura, tornando a gordura, né, miscível, ou seja, solúvel nesse meio aquoso, para que essa gordura possa ser digerida pelas enzimas e aproveitada, ok? Então, depois de tudo isso, os nutrientes, a maior parte dos nutrientes vai ser absorvidos aqui, vão cair na corrente sanguínea, da corrente sanguínea vão seguir principalmente para o fígado, quando será metabolizado pelas células ou redistribuído para o corpo, ok? Bom, vamos lembrar nesse momento aqui que muitos nutrientes não vão ser digeridos. Alguns vão ser digeridos, mas não vão ser absorvidos. Então, isso aqui vai ser encaminhado para o intestino grosso, que é dividido em seco, que na espécie cunícola é bastante grande. Tá vendo que o seco aqui ele é bem desenvolvido na cunicultura, ele é bem desenvolvido em coelhos, ok? E a gente dá uma ênfase muito grande no seco, porque a gente vê no seco uma estratégia alimentar do coelho muito interessante, principalmente frente a dietas de baixo valor nutricional, ok? Então nós vamos falar bastante do seco ainda e da secotrofia, né? Então nós temos aqui o intestino grosso, dividido em seco, colo e reto. Aqui, por movimentos, ele consegue separar algumas partículas que adentram aqui o seco, que serão fermentadas, e
aquelas partículas maiores que não tem como aproveitar muito, principalmente fibra indigestível, né, vão ser encaminhadas aqui para o colo para a confecção das fezes, ok? Lembrando que aqui a gente tem alguma fermentação microbiana que a gente vai falar um pouco mais adiante, ok? Então, esse é o trato gastrointestinal do coelho e compreender isso é fundamental a todos aqueles que trabalham com a cunicultura. Pessoal, então agora nós vamos detalhar um pouco mais da secotrofia, tá? Inicialmente, nós precisamos entender qual que é a vantagem da fermentação microbiana. A fermentação microbiana, ela vai acontecer principalmente em animais que têm câmaras fermentativas grandes, né? Todo animal tem uma espécie de câmara fermentativa. Até nós temos também uma câmara fermentativa no intestino grosso. Só que em alguns animais, ela tem uma maior expressão quando considerado aquilo que o animal está comendo, tá? O volume de nutrientes que ela gera é maior porque ela está ou melhor localizada, como no caso dos ruminantes, ou ela tem um tamanho mais significativo. Então nós consideramos que ruminantes como bovino, como os caprinos, ovinos, bubalinos, enfim, eles têm uma câmara fermentativa enorme chamada rumen, né, que é a primeira porção do estômago. O cavalo tem uma câmara fermentativa grande, que é o seco e cólon, ok, no intestino grosso. E o coelho vai ter uma câmara fermentativa muito importante, que é o seco, conforme a gente falou. Ele ocupa uma grande porcentagem no estômago. Nós estamos falando aí, sem querer falar em números, tá? Sem me preocupar em ser exato, nós estamos falando aí de 30% a 40% do volume total do intestino do animal, do trato gastrointestinal do animal. Bom, então qual que é a vantagem do animal fazer fermentação? Olha, através da fermentação microbiana, né, que é realizada por micro-organismos, ele vai disponibilizar mais minerais, como fósforo, ele vai gerar algumas vitaminas, como vitamina K, algumas vitaminas do complexo B, ele vai gerar também a própria proteína microbiana, que é a proteína do micro-organismos que tem ali dentro da câmara fermentativa, e principalmente ele vai gerar alguns ácidos graxos de cadeia curta, algumas substâncias que no metabolismo vai gerar energia. Essas substâncias, esses AGVs, vão ser absorvidos, encaminhados para metabolismo energético, e isso vai gerar energia para o animal. Ou seja, em outras palavras, traduzindo isso tudo, pela fermentação microbiana, nós geramos vários nutrientes em potencial para o animal aproveitar. Alguns animais aproveitam isso de maneira bastante eficiente, como o ruminante, porque a digestão dele acontece depois disso, depois da câmara fermentativa. E alguns animais, como o coelho, ele ainda consegue aproveitar muita coisa disso, porque ele vai reingerir todo esse material que ele elaborou. Essa reingestão desse material nós chamamos de secotrofia ou secotrofagia. Não confundir com coprofagia, que é a ingestão de fezes. Olha, no coelhar a gente observa fezes duras, que é aquelas fezes secas, que é aquelas bolinhas que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Isso aqui ele não reingere. Se tem um animal reingerindo isso aqui, tem algum problema com esse animal, ok? Ele vai reingerir esses secotrófos, que é esse material elaborado aqui, que sai na forma de pasta, igual um cachinho de uva, ok? Muito parecido, que ele vai reingerir, e normalmente, em normalidade, a gente não vai ver ele ou fazendo isso, ou não vai ver isso na gaiola. Se você está vendo secotrófos na gaiola ou no ambiente desse animal, tem alguma coisa errada, principalmente relacionada ao estresse, porque isso não é normal, ok? Bom, obviamente que a composição desses secotrófos depende muito da dieta do animal. Normalmente, quando a dieta do animal, de uma maneira geral, é muito pobre, ok, muito rica em fibra, ele tende a potencializar a secotrofia justamente como uma estratégia, né? Uma defesa que o animal tem ou teve no seu período evolutivo frente a momentos onde ele tinha escassez nutricional, ok? Então, a secotrofia pode ser potencializada. Bom, voltando aqui então no esquema, o animal vai comer o alimento, parte então, através desses movimentos, as partículas menores vão ser encaminhadas para cá, vão ser fermentadas, e depois de algumas horas,
o animal vai reingerir esse material, levando a sua boca ao ânus. Esse material vai ficar algum tempo aqui no estômago, porque ele tem uma camada de muco que o protege, mas depois o secotrófilo será aqui digerido e absorvido pelo animal. Bom, para finalizar aqui, só chamar a atenção da composição dos secotrófilos e a composição das fezes duras. As fezes têm uma matéria seca maior, ou seja, menos umidade, ok? Tem menos proteína e mais fibra. Tá? A maior parte da fibra não digerida vai sair nas fezes. Porém, alguma fibra vai adentrar o seco para que seja fermentado. Então, os secotrófilos têm uma quantidade menor de fibra, maior de proteína e menor de matéria seca. Ou seja, ele é mais úmido, por isso que ele sai numa forma de pasta. Ok, pessoal?